A nossa aula deve ser rápida, para falar sobre o número E. Guys, existem diversas maneiras de abordar o número E. E a gente vai abordar... Eu optei por abordar da maneira que o livro aborda. Que, aliás, agora que eu lembrei, eu esqueci de mencionar do livro na aula. Tá? Mas é o Stuart que a gente está utilizando, o volume 1. A gente vê sobre ele lá no grupo. Então, guys, já que a gente aborda o Stuart, eu vou abordar da maneira que ele faz, que é o seguinte. A gente ganhou a ideia de reta tangente. Aqui vocês podem ver o gráfico de duas funções exponenciais, a 2 elevado a x e a 3 elevado a x. Em cada uma delas, a gente passa a reta tangente no ponto de ordenada 1. Ordenada é o que está no eixo y. Aqui o 1, a tangência ocorre bem aqui e a tangência ocorre bem aqui. Os dois gráficos, tangência no ponto de ordenada 1. O que a gente percebe? Que a inclinação da reta tangente aqui é 0,7 e aqui é 1,1. Tá? De onde vieram esses valores, a gente vai conhecer no futuro, ok, guys? Mas para ter uma ideia, é o ln que dá a inclinação das funções exponenciais. Então, para quem não sabe o que é ln, é uma função que a gente vai conhecer no futuro também. Mas caso você queira adiantar ou já ouviu falar, você pode calcular aí na calculadora 0,69 e pegando uma casa aqui fica 0,7, que é o que nós temos aqui, ó, uma casa 0,7. E aqui na função exponencial a gente tem 1,1. Pois bem, guys, a gente vai em busca de uma função das funções exponenciais. A gente vai procurar por uma cuja inclinação seja 1. Eu quero que esse m seja 1. Por quê, professor? Então, a inclinação ser 1 facilita diversos cálculos para a gente. E isso vocês não vão ter a compreensão no momento. Mas quando chegarmos em derivada, a gente vai ver o quanto é importante a inclinação C1. Isso aqui vocês não têm ideia. Isso aqui torna muita coisa simples. Aí a pergunta é, será que existe uma exponencial passando no 1 de inclinação 1? Bom, a exponencial de base 2 tem essa inclinação, que é antes do 1. A de base 3 tem essa inclinação, que é depois do 1. Então, a gente espera que entre 2 e 3 eu tenha uma base que tenha a inclinação 1, já que uma é antes e a outra é depois. E, de fato, guys, existe, tá? É comprovado por cálculos matemáticos. A gente vai ver essas contas no futuro, mas, por enquanto, a gente vai só usar esse número. Ok? Então, e um outro detalhe é que esse número é um número diferente dos números que nós conhecemos. Ele é um número que foi descoberto ao longo da história, tentando resolver problemas. Tentando resolver um problema, como é que eu posso dizer? Onde foi descoberto depois que ele teria uma vasta aplicação totalmente diferente do problema que foi direcionado. Guys, vocês conhecem um número irracional, que é o π. O que é um número irracional? Não quero me aprofundar aqui. Mas, basicamente, os números irracionais você não tem como escrevê-los, porque no nosso sistema de numeração. No nosso sistema de numeração, para eu conseguir escrever o número π, por exemplo, eu iria colocar casas decimais, 3,1, 4, 1, 6 e por aí vai. Só que eu nunca conseguiria terminar de escrever o número π. Por quê? Porque as casas decimais deles nunca terminam. Então, isso significa que não tem como escrever. E esses números irracionais, eles são assim, não tem como a gente conseguir escrever. Por isso, muitos deles nós utilizamos símbolos para representá-los. Então, o π é utilizado, esse símbolo aqui, a letra grega π, por isso que tem esse nome, que é o nome da letra. E muitos falam, o π é 3,14. O π não é 3,14. É quanto você é? 3,1416? Também não é 3,1416. Guys,
3,14 ou 3,1416 é uma aproximação para o π. O π é o π e pronto. Não tem como dizer ele de outra maneira. Aí você pode também pensar, professor, então, como assim o π foi inventado? Por que invento? Como é que eu sei que ele realmente tem infinitas casas decimais? O que garante? Que casas são essas? Então, a maior parte dessas perguntas, guys, é respondida numa disciplina chamada análise na matemática, mas de antemão eu posso adiantar. Se você pegar qualquer coisa redonda, qualquer círculo, inclusive essa bolinha aqui é um círculo. Pode pegar uma moeda, um prato, pegue grande que fica mais fácil. Pode pegar um prato, coloque o prato, pegue o prato, coloque o prato sobre uma cartolina, por exemplo. Aí você pega, Você pega e contorna, desenha o contorno do prato. Aí você desenhou o quê? Uma circunferência. O que você vai fazer? Pega uma linha de costura, fica mais fácil. Aí você vai colocar em cima desse círculo para medir o comprimento dele. Meça o comprimento. Medir o comprimento, divida pelo diâmetro do prato. O diâmetro, guys, deixa eu ver, é daqui até aqui, ó. Diâmetro é a distância de um ponto a outro, é a maior distância de um ponto a outro dentro do círculo, certo? Tipo aqui, ó, daqui até aqui é o diâmetro. Então, guys, divida o comprimento pelo diâmetro. Faça isso com um prato, faça com pneu, com qualquer coisa que você fizer, vai dar o mesmo valor. Sempre dá o mesmo valor, e esse valor é o π. Foi assim que foi encontrado o π, ok, guys? É claro que suas contas não vão ser muito precisas, então vai dar uma aproximação. Então, basicamente, números irracionais, eles são descobertos. Eles são descobertos porque são números muito estranhos. E os matemáticos provaram ao longo dos anos que essa base que está entre 2 e 3, com inclinação 1, é um número irracional. A gente chama ele de número E. E o E, guys, se você quiser ter uma ideia de quanto ele vale, mais ou menos, uma aproximação, o E, ele é, deixa eu colocar vezes 1 para o sistema dar um valor. O E é aproximadamente igual a 2,718282. E essas casas se prolongam indefinidamente. Ok? Mas a gente vai trabalhar simplesmente o E como um símbolo, por enquanto, cuja inclinação é 1. Então, a partir de agora, a gente pode utilizar o número E, não se preocupe muito com ele, com o seu valor. Essa ideia da inclinação C1, a gente vai usar ela lá no futuro e, apesar de ser um número abordado dessa maneira, é um número de extrema importância para aplicações matemáticas. E quem for fazer EDO vai ver que o número E, ele é denso lá em EDO, ele aparece em todas as contas. Então, o número E, para vocês terem uma ideia, ele ajuda a fazer modelagens de resfriamento. Se eu quiser prever quanto um objeto vai esfriar ou resfriar. Ele é utilizado para datação por carbono, e aí você consegue descobrir datas, por exemplo, de civilizações antigas, datas de pinturas. Ele é utilizado para, através de resfriamento, você consegue descobrir quanto tempo, se você encontrar um corpo, a pessoa morreu. É vasto. Ele é um número também modelado para fazer previsões sobre o crescimento dos casos de Covid, da pandemia. Então, esse número aqui, ele é essencial. Inclusive, se você segura 2 cordas, aí, sem ser esticado, ela vai fazer uma inclinaçãozinha, correto? Por causa da gravidade. E o número E aparece no modelo dessa inclinaçãozinha aqui que a curva faz. Dessa curva que a sua corda faz. Ou seja, é um número bem vasto. Ok? É isso. Thanks.